Olá, boa noite, boa noite. Deixa eu ver se eu consegui. Que ainda tem isso, né? Tem que ver se eu consegui. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Estão bem? Eita, que já faz um tempo, hein? Que eu não faço uma live aqui. E agora sim, surpresa. Surpresa! Como é que vocês estão, gente? Estão bem? Ah, eu espero que sim, hein? Nunca mais a gente veio aqui, né? Eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês. Mas hoje é um dia especial, né, gente? De surpresa, apareci aqui para falar sobre a Lei da Libras. É isso aí, a Lei da Libras. Hoje fazem 22 anos que ela existe. A gente não pode deixar passar. É realmente um dia muito importante e temos que relembrar, né? Temos que relembrar. É realmente uma data muito especial, muito mesmo. Boa noite para quem tá chegando aí. E tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai ter um conteúdo bem interessante falando sobre essa lei. Deixa eu só ajustar aqui. Tá tudo certo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa lei da Libras. O que é essa lei? Por que que existe essa lei? Aí você pode até estar assim se perguntando, mas como assim a lei da Libras? Não sempre existiu a Libras? Não sempre existiu surtos? Como é que ela faz 22 anos agora? Olha quanto tempo já existe surdos. Por que que Libras só veio se oficializar agora? 22 anos antes. Imagine, né? Eu acho que é um atraso, mas ao mesmo tempo uma conquista, né? Realmente já era para ter muito antes ter sido reconhecida como uma língua. Mas a gente vai ver nessa live de hoje por que que não aconteceu isso e por que que ela é tão importante hoje, né? Não só para os surdos, tá? Mas também para toda a comunidade surda. Todas as pessoas envolvidas, sejam surdos, sejam ouvintes, elas têm grande importância nessa lei. É um dia realmente especial para a gente que está envolvido na comunidade surda. E você também que está aí me assistindo, também é importante para você, até porque você está aqui por isso, né? Você está aqui me seguindo, com certeza você sente essa importância de saber sobre essa lei, tá? Cris, vai ficar gravada essa live? Vai ficar gravada essa live. Vai ficar, até porque foi de surpresa, né? E o conteúdo é tão bom, que eu não posso simplesmente deixar sem deixar gravada essa live. Vou deixar gravada, vai ficar aqui no nosso Instagram e vai ficar também lá no YouTube, tá? Vou colocar lá. Se você não me segue ainda no canal do YouTube, tá na hora, hein? Tá na hora. Vai lá e se inscreve no canal, tá? E lá tem mais vídeos meus mais longos, né? Com conteúdos maiores, que com certeza você também vai gostar muito mesmo. Para quem tá chegando agora, tá? Muito prazer! Muito prazer, eu sou Crislane. Eu me chamo Crislane, tá? O meu sinal é assim. Sinal. Vai ter um conteúdo falando sobre sinal. Mas o sinal, basicamente, é a identificação que você tem na comunidade surda. Então, por exemplo, nós ouvintes, nós falamos o nosso nome, né? Oi, muito prazer, meu nome é Crislane. Já na comunidade surda, nós apresentamos o nosso sinal. Então, o meu sinal na comunidade surda, a minha identificação pessoal é esse aqui, tá? Esse aqui é o meu sinal. Eu sou instrutora e interlocutora de Libras e ajudo crianças de 7 a 13 anos a aprenderem Libras do zero à comunicação. E sem sair de casa, né? No conforto aí da sua casa, seu filho pode aprender Libras. E aproveita,
se você é pai ou mãe que está me seguindo aqui, já chama eles. Sim, chama eles. Porque esse conteúdo vai ser muito importante. Principalmente aí para você que quer que seu filho aprenda Libras. Então chama ele aqui. Chama ele para essa live para assistir esse conteúdo que é bem importante. Tenho certeza que ele vai gostar muito, muito mesmo. Mas antes da gente falar sobre a lei da Libras, vamos fazer o seguinte. Vamos explicar o que é uma lei, né? Pode estar se perguntando, mas Cris, o que é uma lei? Sim, tem gente que não sabe o que é lei. Normal, natural, né, gente? Normal, natural. Mas a lei é um conjunto de regras. Essas regras são colocadas, são feitas para que a gente possa viver de uma forma mais unida, justa, segura, né? Por exemplo, essas regras é como se fosse um manual. Você que é criança, você muitas vezes pode ganhar aí um brinquedo que precise ser montado, esse brinquedo. Fazer a montagem. E aí vai chegar lá e faz de qualquer jeito? Pega lá, eu sei como é que monta isso aqui. Coloca aqui só, simplesmente? Não, não faz isso, né? Geralmente seu pai ou sua mãe vai fazer o quê? Eles vão lá olhar o manual para saber como é que faz cada pecinha, não é? Então, para sair certo, né? Então, essas regras é como se fosse um manual para a gente poder viver bem de uma forma segura, justa numa sociedade. Para isso é que existem essas leis. Vou dar um exemplo aqui mais específico da sua casa, né? Vamos dizer que na sua família, como qualquer outra família, tem regras. Tem regras, claro, né? Toda família tem regras, toda casa tem regras. Por exemplo, olha, lava os pratos. Depois de almoçar, lava os pratos. Depois, não deixa a casa bagunçada, deixe seu quarto arrumado, sempre arrumado. Sempre vai ter essas regras. Mas vamos dizer que o seu pai e a sua mãe, ele fez uma regra de colocar para todos os filhos dormirem cedo. Dormirem 9 horas. 9 horas, não pode passar de 9 horas. E aí, é uma regra. É como se fosse uma lei. Eles estabeleceram essa lei para que todos os filhos pudessem seguir essa lei. 9 horas, todo mundo na cama. Não quero ninguém assistindo, não quero ninguém no celular. Quero todo mundo na cama. Isso é uma lei. Seu pai e sua mãe podem colocar essa lei na casa, né? Onde vai toda a família, todos os filhos, cumprir essa lei, certo? Então, beleza. Tem essa lei. Se aí acontece que você quebra essa lei, acontece o quê? Pode acontecer algumas consequências. Pode. Claro, pode acontecer. E até o direito de seu pai e de sua mãe colocar aí uma consequência. Porque se ele colocou a regra, a lei tem que ser cumprida, né? Então aí você pode sofrer consequências porque você não cumpriu essa lei. Você também, os seus pais podem colocar ali uma lei, uma penalidade maior, né? Vamos dizer assim, olha, não vai dormir 9 horas não, agora vai dormir 8. Já pensou? Eita, é triste, hein? É triste. Mas, por quê? Porque você precisa cumprir as regras que eles colocaram para vocês ali em família viverem bem, certo? Então, na sociedade também, existem essas leis. E essas leis, elas são importantes para a gente poder viver, como eu falei, de modo justo, de modo unido, de forma segura. É isso aí. Então, precisa dessa lei. Então, para o bem geral da nação, tem que ter a lei, né? Tem que ter a lei. E a lei também, ela serve para dar uma organizada em algumas coisas bagunçadas aí. Sempre tem, gente, alguma coisa bagunçada. Não só na família, mas na sociedade em geral. Sempre tem alguma coisa bagunçada. Então, a lei, ela serve para isso. Para dar uma organizada nessa bagunça, né? E foi o caso da Libras. A lei da Libras chegou para dar uma organizada nesses aspectos aí que estava meio bagunçado. É isso aí, estava bagunçado. Mas, Cris, antes de falar dessa lei, você pode estar se perguntando,
Cris, eu não sei muito de Libras, não. Eu te sigo aqui, gosto assim dos seus conteúdos, mas eu sei mais ou menos sobre Libras. Tem algumas coisas que eu tenho ainda alguma dificuldade, eu não sei muito bem. E aí eu quero saber o que é Libras. Vamos com calma, antes de falar da lei da Libras, vamos falar sobre Libras. Libras, tá? Libras é uma sigla. É uma sigla. Porque é uma palavra bem grande. E aí deu uma enxugada, deu uma simplificada. Então, Libras significa Libras. Li, né? Li é de língua. BRA é brasileira. E S de sinais. Então, Libras é a língua brasileira de sinais, tá? Já de cara, a gente consegue entender que Libras é uma língua, não é uma linguagem, tá? Tem muitas pessoas que falam que Libras é uma linguagem. Não acredite, não acredite. Essas pessoas precisam tomar juízo. Não é linguagem, tá? Eu vou até perdoar as pessoas que não sabem, mas agora que você sabe, Libras é uma língua. E é a língua materna dos surdos. Ou seja, quando a gente era criancinha, quando a gente era um bebezinho, foi aprendendo a nossa língua materna. Qual é a nossa língua materna? Português, tá? É o português, não é? Começou a aprender ali sobre água, sobre papai, mamãe, não é isso? Então, Libras, assim como nós temos o português, nós ouvintes, os surdos têm Libras, que é a língua de sinais brasileira, tá? É a língua materna deles, certo? Assim como a gente tem o português, a gente também, os surdos também têm a Libras. E eles podem aprender o português, assim como nós podemos aprender a Libras, tá? Tanto que eu sempre falo, na comunidade surda, não só existem surdos. A comunidade surda, esse grupo surdo, não só existem surdos, também existem os ouvintes, como nós, né? Então, nessa comunidade, nós podemos também incluir, né? Se incluir aí também nessa comunidade, tá? Então, até então, já entendeu o que é Libras? Já, né? Fiz um resuminho sobre o que é Libras, tá? Libras é uma língua, certo? Não é uma linguagem. Libras é a língua brasileira de sinais, certo? É a língua brasileira de sinais. Ou seja, em outros lugares do país, não é Libras, é a língua de sinais daquele lugar. Por exemplo, na França, a língua de sinais francesa, não é língua de sinais brasileira. Deixa eu ver o que mais. Nos Estados Unidos, é a ASL, a língua de sinais americana. E por aí vai. Lembrando que Libras é a língua brasileira de sinais. Tá bom? Copiou? Entrou tudinho aqui na cabecinha? Tá tudo certinho aqui? Pronto. Aí agora a gente vai falar da lei. Cris, por que essa lei existe? Não sempre existiu essa lei? Sempre existiu os surdos, mas a Libras não sempre existiu? Pois é. Então, olha só, eu peguei até uma frase aqui do que eu pesquisei falando sobre Libras, tá? Por que existe essa lei? Por que existe essa lei da Libras, né? Porque promove a inclusão, garante os direitos iguais para pessoas surdas, reconhecendo a importância da Libras como um meio de comunicação e expressão. É isso aí, como meio de comunicação e expressão. Resumindo isso aqui, Libras é que dá o direito ao surdo a se comunicar com ela. Mas assim, Cris, você pode até estar se perguntando, mas assim, eu nunca fui proibido de usar português. O surdo já foi proibido, sim. Teve uma época que os surdos eram considerados pessoas assim, como é que eu posso dizer assim, amaldiçoados. Os surdos já teve uma época que eles
sofreram muito preconceito, muita discriminação por ser surdo. Já teve pessoas, por exemplo, que disse que o surdo não era um ser humano, porque simplesmente não falava e não ouvia, né? Não é porque o surdo ele é mudo, tá? Mas é porque pelo fato de ele não conseguir ouvir ali, né? Aquela parte ali do som das letras, das palavras, eles não conseguem transmitir também com fluência aquela palavra. Mas os surdos não são mudos. A gente pode falar isso outro dia. Mas os surdos não são mudos, certo? Então, assim, eles sofreram muito. Teve uma época que eles sofreram muito. Eu confesso para você que até ainda sofre, né? Porque muita gente tem preconceito com os surdos. Mas teve uma época que era bem pior. E teve também essa época que a língua de sinais, a língua materna deles, foi proibida. Ou seja, eles não podiam usar a língua de sinais livremente. Por exemplo, hoje você vê na rua os surdos né, sinalizando, ali os ouvintes também. Mas não foi sempre assim. Os surdos teve uma época que eles foram proibidos de usar a língua de sinais. Imagina só, você pensa aí, você não pode falar nada, você não pode falar português. Né? Isso é difícil para você? Como é que vocês iam se comunicar? Né? É difícil, né, gente? Ia ser muito difícil. Mas teve essa época que os surdos, eles não poderiam utilizar a língua de sinais. Olha só que difícil, né? Não é fácil. Mas foi uma época que passou. Agora os surdos podem utilizar a Libras, a língua de sinais, livremente. Tanto que eu sei que você vê aí na rua, na padaria, no mercado, os surdos sinalizando, não vê? Pronto. Então, eles veem também, eles utilizam essa língua de sinais hoje livremente. Mas no passado não foi assim, né? Imagina a comunicação. Só que interessante que quando eles foram proibidos de utilizar a língua de sinais, sabe o que eles faziam? Eles simplesmente usavam escondido. É claro, como é que eles iam se comunicar? Eles viram ali, puxa, uma forma ótima da gente se comunicar, a gente se comunicar com os outros surdos, e aí? Vou fazer o quê? Não, eles se faziam escondido, eles se comunicavam escondido, olha só, porque era a vontade de se expressar, e eles não podiam. Mas isso foi passado, tá? Foi passado, já era, já foi. E com o tempo, a língua de sinais foi livremente deixando, né, abertamente os surdos utilizando. Só que antigamente chamava linguagem de sinais, ainda não era uma língua. E em 2002, 24 de abril, faz 22 anos hoje, que os surdos, eles têm a língua aí reconhecida como meio legal de comunicação, tá? Então hoje os surdos, vocês podem vir aí, eu sei que vocês veem mesmo, tá? Eu sei que vocês veem aí no supermercado, em vários lugares, os surdos utilizando a língua de sinais, né? Pois é, então a gente chegou até aqui. Existe por isso, porque nem sempre foi liberado a língua de sinais, né? Mas a gente vê aí que ao longo do tempo, os surdos vêm tendo várias conquistas. E uma dessas é a lei da Libras. Eu vim falar um pouquinho dessa lei também, tá? Eu tô até aberta aqui no computador falando um pouquinho sobre essa lei, que é a lei número 10.436. E quem foi que decretou essa lei foi um presidente, não foi Lula, tá? Foi antes de Lula, primeiro mandato, foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Já tem tempo, hein? Já tem tempo. Pois é, ele decretou essa lei da Libras, essa lei 10.436. Ele decretou e hoje ela faz 22 anos, tá? Não vou falar tudo sobre essa lei, até porque ela é bem pequenininha, mas resumidamente, essa lei ela reconhece a Libras como um meio legal. A Libras é legal, até na lei, tá vendo? Ela é um meio legal de se comunicar, de se expressar. Então, qualquer pessoa pode livremente utilizar Libras.
Interessante essa parte da lei, porque tem gente que acha que a Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Ela não é a segunda língua oficial do Brasil, tá? Por enquanto só temos o português. Mas ela é reconhecida como um meio legal. Ou seja, você tá livre, você pode usar a língua de sinais. Pode usar tranquilamente, decretado por lei. E os surdos também, né? Assim, como eu disse, para eles foi uma conquista, que pelo que eles passaram, então, né, não é fácil. Pronto. A lei fala também que a gente pode se expressar, né, que a Libras é uma forma de comunicação, expressão, tá? Deixa eu só ver aqui, que a Libras é uma língua visual, diferente do português, que é uma língua oral, né? Então a gente pode usar, as pessoas surdas no caso pode usar, mas claro, a gente está na comunidade ouvindo, a comunidade surda, nós vamos usar também, tá? E a lei também fala sobre algumas coisas, como por exemplo, algumas obrigações que em todo lugar devia ter. Cris, consegue fazer isso? Né? Consegue? Tem todo lugar uma pessoa lá disponível só esperando um surdo chegar? Não, não tem, gente. Infelizmente não tem. Mas a lei diz que precisa ter. Por exemplo, em serviços públicos, para fazer lá sua identidade, né? Vai lá sujar seus dedos todos com aquela tinta. Lá nesse lugar, que é um serviço público, tem que ter uma pessoa que saiba Libras para ele poder se comunicar. Imagine você chegar lá no lugar e ficar perdido. Tem que ter, a lei exige. Também a lei exige que quando o surdo ele vai ao médico, tem que ter uma pessoa que saiba Libras. Tem que ter. Imagina lá, você tá passando mal e aí você não tem uma pessoa, um médico, uma pessoa para te orientar ali, para te ajudar. Imagina só. Então, os surdos, eles precisam ter uma pessoa que saiba Libras para poder se comunicar com eles. Além disso também, a lei fala que algumas profissões precisam saber Libras, como por exemplo fonoaudiologia, fonoaudiólogo, pronto, aí tá vendo? Ai, tem hora que embola, né? Pronto, fonoaudiólogo tem que saber Libras, tem que saber. Você sabe, né, que toda parte do nosso corpo a gente tem um médico, né? A gente tem um médico para os olhos, tem um médico para os ouvidos, o fono, que é, né, para nossa voz, tem o médico do nariz, tem médico de tudo. E esse médico, essa fono, né? Ela ou ele tem que saber Libras para poder ajudar também o surdo. Então, precisa mesmo que eles saibam Libras. Então, essa é algumas coisas que fala sobre a lei. Só a última coisa falando sobre a lei, por exemplo, que diz que a Libras ela não pode substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Os surdos, eles podem saber Libras, claro, a língua materna deles, né? Mas eles também podem saber português. Eles podem saber português escrito. Tanto que um surdo bilíngue, ele tanto sabe Libras, sinalizante, como também sabe português escrito. Então, pode saber, tá liberado, tá? Então, esse aqui é meio que um apanhado, uma coisa resumida sobre essa lei. Mas se você chegar lá no Google, você pode colocar lá a Lei da Libras. Aí vai dar todo direitinho a Lei da Libras. Tem 5 artigos, né? São 5 artigos da lei. E você pode saber mais. Mas até então é importante saber isso, né? Essa lei sobre essas coisas. E vamos lá, por quê? Você pode estar se perguntando, poxa, Cris, mas por quê? Eu quero saber sobre essa lei. O que é importante o meu filho ou eu saber sobre essa lei, né? Você que é criança, tá me assistindo, vai me assistir depois também, que a live vai ficar gravada. Pensar assim, pra quê? Por que é importante eu saber sobre essa lei? Olha só um detalhe. É importante, principalmente, porque tem gente que tem muito preconceito.
Muito, muito, muito. Eu acho que talvez você possa até ouvir alguém, ou até mesmo você falou, que é normal pela falta de conhecimento, tudo bem. A gente estranhar as pessoas sinalizando na rua. A gente pode também não saber direito como lidar com o surdo. Então é bom saber que existe essa lei, que essa lei ela tá de certa forma livre, liberada, que a gente pode usar. Então ajuda até não só você, mas como o seu filho a promover essa inclusão, a entender sobre que existe essa língua, que é uma língua, e promover também essa inclusão, tá? Uma das coisas importantes, respeitar também, não só promover, mas respeitar. Assim como nós temos a nossa cultura de ouvinte, os surdos também têm a sua cultura. A cultura surda. E não é só aprender a Libras, mas também aprender sobre a cultura deles, né? Além de ampliar seus conhecimentos, né? Uma comunicação melhor, né? A gente já falou aqui em vários vídeos sobre quais são os benefícios de uma criança aprender Libras. Nós já falamos vários vídeos e eu continuo sempre falando sobre esses benefícios, porque realmente são incríveis, né? Por exemplo, a sua comunicação com pessoas da comunidade surda. Você não fica perdido. Saber que existe a Libras, saber que existe essa língua. Você não fica perdido. Poxa, o que eles estão falando ali? Olha, eu já tive experiências, por exemplo, da pessoa, não, ele é Libras, eu sei. Ele é Libras, ali é a língua dos surdos. Olha só, né? É tão bom você saber disso, ficar esclarecido, né, nesse sentido. Não só isso, mas também aprende a valorizar a cultura surda, né? Além dos desenvolvimentos cognitivos, que são vários, né? Habilidades de atenção, memória espacial, tanta coisa. A gente já teve até vários vídeos falando sobre isso, né? Sobre os benefícios da criança aprender Libras, e são vários mesmo. E é tão bom a gente saber dessa lei, pelo fato de que simplesmente não pode achar que é qualquer coisa. Não, é importante, principalmente, como eu já falei, pela comunidade surda, né? Olha pra cá como eu tô suando aqui, tá calor aqui, hein? Não só para a comunidade surda, mas também, não só para o surdo, mas também para nós ouvintes. Então vamos lá, resumindo o que a gente aprendeu aqui? Vamos lá. A gente viu que é lei, né? Para organizar aí a bagunça, existem as leis. Deu até exemplo dos filhos, né? Por exemplo, às vezes tem lei que os pais colocam para os filhos, tem que ser cumpridas. Então, na sociedade também a gente precisa cumprir essas leis. E falando até da lei da Libras, juntando isso a fim de organizar, principalmente reconhecer como um meio legal, como uma língua. Teve essa lei, né? O presidente, lembra lá que eu falei, né? Fernando Henrique Cardoso, ó. Ele sancionou essa lei, que foi sancionada em 22 de abril de 2002, certo? E é importante a gente saber, principalmente, para promover a inclusão, nossos filhos também, eles aprendam a saber o que é Libras, não ficar meio perdidos, né? Ampliar aí o conhecimento, visto também que muitos já passaram, né? Muitos surdos já passaram no passado, muita discriminação, foi muita luta para ser reconhecida essa lei da Libras, certo? Aí agora que você já sabe sobre a lei da Libras, aí você fala assim, Cris, estou com vontade de aprender Libras agora. Agora eu tô com vontade de aprender Libras. Já vi, eu quero saber como é que eu posso começar a aprender Libras. Então a oportunidade é agora, porque a gente vai aprender aqui alguns sinais simples que você pode sinalizar com o surdo. Sinais simples. Você pode observar também o surdo sinalizando. Coisa simples, mas com certeza vai ajudar muito a você a entender o surdo, poder também
conversar com ele. Claro, uma primeira conversa ali, mas é claro, um começo. Você tem que saber alguma coisa, né? Então vamos lá. Nessa live agora, a gente vai falar sobre alguns sinais. Vou ensinar aqui pra você alguns sinais de cumprimentos básicos, tá? Não é nada fluência, não, daqui a pouco você... Não, calma aí. Alguns sinais básicos que você pode aprender para começar ali uma conversa com surdo, certo? Claro, como qualquer conversa, a gente começa com oi, né? Oi, olá, oi, tudo bom? Vamos lá começar com isso, tá? Com esse sinal. O sinal de oi tem dois sinais. Eu acho que você já deve ter visto aí, se você acompanha alguns conteúdos em Libras, você já deve ter visto alguns sinais. Mas os dois mais usados, principalmente, existe esse aqui. Esse, abre aqui assim a mão, vou até ficar mais longe. Esse aqui, oi, tá? Oi, olá, oi. E também tem o segundo, que você vai fazer assim, ó. Vai virar aqui, fecha aqui, faz um ó. Fez um ó, pronto. Aí vai levantar esse dedinho mindinho aqui, ó. Oi, aqui é a letra O e a letra I, todos os dois juntinhos. Então, você pode fazer aqui também o sinal de oi. Oi, tá? Oi assim, ou simplesmente assim. Oi, oi. Não é tchau, tá? Porque pode falar assim, tchau. Olha só que tchau nós fazemos várias vezes. E o sinal de oi, não. O sinal de oi, a gente só faz uma vez, tá? Oi, olá. Muito bem. Depois do oi, tudo bem, né? Você vai perguntar como é que tá a pessoa. Então, tudo bem, simplesmente é um legal. Tudo bem. Só que o que vai chamar mais a sua atenção? O que vai exigir mais de você? A sua expressão. Então, ó, tudo bem? A minha expressão de pergunta, tudo bem? Você tá bem? Pronto, é isso aí. Então, depois do oi, tudo bem? Tudo bem? Beleza. Aí vai responder, né? Claro, tudo bem. Se tá bem ou se tá mal, é colocar o legal assim virado pra baixo. Muito bem. Oi, tudo bem? Mas e aí, né? A gente também esqueci os cumprimentos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eita, não, tem que ter, né? O bom dia, boa tarde, boa noite, você vai fazer esse sinal aqui de bom, tá? Ó, esse sinal aqui de bom. Isso aí, ó. Bom. Esse sinal de bom, ele serve para bom, bem e boa. Então, esse aqui, ó. Bom, bom. Certo? Bom. Ah, que vai mudar? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, no caso, é dia, tarde e noite. Então, ó. Bom dia. Aqui, fecha aqui, faz a letra D, tá? Dia. Bom dia. Abre o sorriso, né? Como é que você vai dar um bom dia sem abrir um sorriso? Não tem como. Então, ó, bom dia! Bom dia! E aí o surdo também vai abrir o sorriso, né? Bom dia! Boa tarde! Boa tarde! Estou só aqui. Tá calor. Então, bom dia! Boa tarde! Vai fazer aqui o sinal de bom também. E vai abaixar aqui, tá? Só baixar. Vai ter também alguns sinais que algumas pessoas fazem nesse aqui, o boa tarde. Mas esse aqui tá certinho, tá? Boa tarde e o boa noite. Então, boa, faz aqui o sinal de bom de novo. E a noite, ó, faz aqui amanhece e a noite. Deixa eu te contar a história do bom dia, boa tarde, boa noite. Esse bom dia, boa tarde, boa noite, ele lembra do sol. Por exemplo, sol nasceu, então dia, ó, dia. O sol ficou mais baixo, então tarde. E à noite o sol vai aonde? Vai dormir, né, gente? Que a gente tem que descansar, né? Então ele se esconde. Então aqui, ó, noite. Então bom dia, boa tarde e boa noite. Muito bem. Aprendeu? Aprendeu? Isso aí. Deixa eu só... Tá vendo aqui? Falando em sol, parece que por aqui o sol não foi embora. O sol continua aqui, tá? Então, já que você já sabe o oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite.
alguns cumprimentos também, né? Por exemplo, algumas, como a gente fala, né? Algumas palavrinhas importantes que temos que aprender. Obrigado, obrigado, tá? Obrigado, faz aqui. Vai ter pessoas que você vai ver aqui também, mas só aqui tá tranquilo. Então, obrigado, tá? Por nada é nada, nadinha aqui, ó, na minha mão tem nada. Então, por nada, tá? Nada, sinal de nada. Por favor e com licença. Geralmente é esse sinal aqui, tá? Pode ter também uma variação, algumas pessoas podem fazer esse por favor aqui, tá? Mas o que é mais utilizado é esse aqui, por favor e com licença. Cris, como é que eu vou saber que é por favor e com licença? Bom, numa conversa você vai ver o contexto. Se a pessoa lá tá fazendo assim, com licença, quer passar, então é com licença, né? Por favor. Também aqui, por exemplo, é água, por favor. Então, você sabe que é água, por favor, e não água, com licença, né? Então, você vai saber aí no contexto, certo? Então, bom dia, obrigado, por favor, né? Por nada, tudo bem. Isso aí são sinais de cumprimentos que você pode utilizar, tá? Quando você ali com surdo, por exemplo, sinais simples, né? Mas que fazem toda a diferença. Você agradecer, por exemplo, em Libras para um surdo, faz diferença para ele. Olha, ela tirou um tempo para aprender pelo menos um obrigado, né? Olha só que legal. E não só você, mas também o seu filho. Que tal aí você também, né? Fazer esse sinal aí de obrigado, esses sinais de cumprimentos que a gente aprendeu aqui. Fazer também com seu filho. Né? No dia a dia, você tá ali, né? Te deu alguma coisa, você é obrigado, né? Ensinar para ele e se estimula ele também a aprender Libras, tá? Então são sinais simples que você pode aprender para poder se comunicar com o surdo. Ah, quero dizer, Cris, que você tem que ser fluente. Então, claro que você pode sim, né? Ser fluente. Se você tirar um tempo para aprender realmente o idioma, tanto você como seu filho, tirar um tempo para aprender o idioma, sim, consegue ser fluente, sim. Todos conseguem. Mas sinais simples, coisas simples que a gente pode aprender, que faz diferença para uma pessoa que não sabe ali, que sabe aquele idioma, mas tem aquele bloqueio na hora de se comunicar. Por exemplo, é como se você estivesse em um lugar diferente. Por exemplo, vamos dizer, nos Estados Unidos. Você tá lá nos Estados Unidos e aí você só vê pessoas falando inglês. Eita, e agora? Eu não sei nada em inglês. Eu acho difícil você ir lá nos Estados Unidos sem saber pelo menos um hi, né? Um oi. Então, às vezes os surdos se sentem assim, né? Meio que perdidos. Mas imagina, você tá lá nos Estados Unidos e daí alguém fala um oi em português ou agradece em português e fala: eita, sabe alguma coisa da minha língua, sabe alguma coisa, já é alguma coisa. Então, assim, parece muito com o que o surdo sente. Ele é como se estivesse num país estrangeiro aqui. E quando você sabe a língua dele, pelo menos alguns cumprimentos com bom dia, boa tarde, um obrigado, por favor, um com licença, traz diferença para ele. Ele se sente valorizado. Então são coisas simples que a gente pode fazer e nem imagina o efeito que isso causa em um surdo. Então, não só esses sinais, mas tire tempo para aprender alguns sinais também, alguns sinais de cumprimento, o alfabeto manual, né? O alfabeto manual não é só isso que é Libras. O alfabeto manual faz parte, né? Mas não é só aprender o alfabeto manual. Mas que tal começar a aprender o alfabeto manual? Eu tenho vídeos, não só aqui no Instagram, mas também lá no meu canal do YouTube, ensinando como fazer as letras, né? Sinalizar as letras, os números também. Então, tire um tempinho para aprender.
faz diferença para um surdo e também vai fazer diferença para você e para o seu filho. Isso vai estimular ele também a querer aprender. E você que é criança, que está aqui assistindo essa aula, também tire um tempinho para aprender coisas simples. Com certeza vai fazer diferença. E quando você tiver a oportunidade de utilizar esses sinais, tenho certeza que você vai ficar muito feliz. Muito, muito feliz mesmo. Então, a gente falou um pouquinho hoje sobre essa lei, visto que é um dia muito importante para a comunidade surda, não poderia deixar de falar sobre essa lei hoje, falar sobre essa importância dela, por que que existe, por que que é uma conquista que os surdos eles tiveram, por que que é tão comemorado essa lei, né? Essa lei da Libras. Tá certo? Captou? Entrou tudinho aqui? Muito bem. Muito bem. Que bom que você tirou esse tempo para assistir esse vídeo, para poder tirar proveito. Tá certo? Muito bem. Agora que você já tirou proveito desse vídeo, já conheceu várias coisas, alguns sinais de cumprimentos, também a importância dessa lei, pratique. Treine é isso aí, ó. Sinal de treinar. Então, treine e use bastante, tá bom? Então, beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.